Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Oliveira, sou psicanalista, psicoterapeuta antroposófico, psicopedagogo clínico e institucional, gestalt terapeuta e terapeuta cognitivo comportamental. E hoje, gente, eu vim falar com vocês a respeito de um assunto muito importante dos nossos dias aí, e sempre for, né, um assunto muito importante, né, que é a criação dos filhos, né? A educação dos filhos, né? E por que é tão importante, né, nos nossos dias hoje, nós falarmos sempre, estarmos batendo nessa tecla aí, né, a respeito de como bem educar os nossos filhos, né? Porque as evidências estão aí, né, gente? Nós temos visto aí ataques às escolas e a professores, a assassinatos cometidos por adolescentes na fase entre adolescência e a juventude, né? E posteriormente, óbvio, né? Mas tem aumentado exponencialmente a quantidade de adolescentes envolvidos no mundo do crime, né? Daí se pergunta, né? Mas por que isso acontece, né? Por que esse aumento da criminalidade infanto-juvenil, né? Gente, tudo passa pela educação, né? Passa pela educação secular, que é aquela educação que nós recebemos na escola para a vida, para o trabalho, né? Mas principalmente passa pela educação que nós damos para os nossos filhos dentro das nossas casas, né? Não adianta nós termos aí os nossos filhos aí matriculados numa boa escola, num colégio particular, né, de boa qualidade, né? Onde se paga caríssimo, né, para que o filho estude, né? E quando chega em casa ele não recebe a educação devida dos pais, né? Não recebe o cuidado dos pais. Então é tão importante isso, né, gente, que a educação hoje nos nossos dias, porque nós estamos vendo aí os crimes cometidos por adolescentes e jovens aí têm aumentado cada vez mais, né? E a raiz dos problemas, se nós formos ver, está na instabilidade familiar, né? Ou seja, nos conflitos que a criança e o adolescente enfrenta dentro do lar, né? Muitas vezes o filho e a filha vê os pais discutirem, brigarem, se agredirem fisicamente na frente dos filhos, né? O que é um erro muito sério. Muitas vezes os pais também usam os próprios filhos como massa de manobra para alcançar alguns objetivos subjetivos em relação ao seu cônjuge, a sua esposa, a seu marido, né? E usam a criança para isso, o que é muito sério, né? Porque a criança, ela é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que na verdade não protege ninguém, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente só veio mesmo para tirar o direito dos pais de exercerem a disciplina, né? Eu nasci na década de 70 e me criei durante a década de 80, né? Até dos meados aí dos anos 80, né? Quando começou a minha juventude. E na minha época, a educação era bem diferente no país, porque não existia o ECA, né? Os pais tinham autoridade sobre os filhos. Os pais exerciam o poder de educação da maneira que achassem melhor. Existia uma liberdade no sentido de educar os filhos, né? Muitas vezes os pais pegavam e as famosas e antigas surras, antigamente que a gente levava, né? Aquilo que parecia ser muito doloroso para nós naquela época, hoje nós vemos que realmente fez toda a diferença na nossa vida, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para proteger a criança e o adolescente, só que não protege de nada, né? Hoje o jovem ele vai para a rua, vai para o crime, vai para as drogas, e os pais não podem exercer mais nenhum ato de disciplina e de comando sobre os filhos, né? Daí o aumento da criminalidade, daí o aumento de necessidade de construção de fundações, casas por aí, né? FEBEMs da vida aí, né? Para alojar esses jovens, né? Ao passo que se você pegar os nascidos entre a década de 60 e 80, você vai perceber que o índice de criminalidade da época era muito, muito baixo, né? Não se ouvia quase falar de adolescente infrator, né? Abandonado à própria sorte, como existe hoje em dia. Não existia menor infrator. O que existia era menor educado, né? Porque o pai ele tinha o poder de educação sobre os filhos, né? Mas hoje, em função do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou do ECA, né, muitos pais usam dessa desculpa
para não disciplinar os filhos, sobre a pecha de que, se eu for dar uma disciplina, se eu der uns tapinhas aí no bumbum do meu filho, eu vou preso. Ora, gente, se você não der uns tapinhas no bumbum do seu filho, você vai preso. Mas se você deixar o seu filho também solto na rua, é o seu filho que vai preso. E você vai ter que ir na delegacia, muitas vezes podendo ser até responsabilizado criminalmente pelos atos do seu filho. Então percebam, se por um lado o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a disciplina através de castigos, aí de uns tapinhas no bumbum da criança aí, por outro lado, mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você deixar de dar educação para o seu filho, você vai te responsabilizar, ou seja, você fica entre a cruz e a caldeirinha. Porque você não pode exercer o poder de disciplinar o seu próprio filho, o que é um absurdo. Mas, enfim, não cabe a nós aqui falarmos a respeito sobre... dissertar a respeito da legislação. Nós demos uma breve pincelada, é o meu ponto de vista, né? Eu agradeço a Deus por cada surra que eu levei da minha mãe, né? Eu posso falar isso, né? Que não foram poucas, porque minha mãe nunca encostou um dedo em mim de forma injusta. Sempre que eu apanhava é porque tinha algum motivo. Sempre, né? Sempre tive minhas diferenças com a minha mãe, né? Nós éramos de personalidades fortes, né? Tanto eu como ela, éramos duas fases positivas. E toda fase positiva, quando se encontra, bum, dá uma explosão. Todo mundo sabe disso, né? A gente tinha as nossas diferenças, é bem verdade, mas se tem uma coisa que eu não tenho mágoa da minha mãe, em momento algum, é da criação que ela deu pra mim. Porque foi através dessa criação, foi através dessas surras, através dessa disciplina rígida que eu tinha da parte da minha mãe, eu nunca fui parar na cadeia. Eu só fui parar numa delegacia, gente, na morte do meu filho quando ele morreu por negligência médica. Foi a única situação que eu fui parar numa delegacia. E depois, posteriormente, durante a minha faculdade de Direito, eu fui parar na delegacia algumas vezes para fazer estágio, mas não como réu, né? Sempre ou como vítima ou como acadêmico de Direito, que eu também sou acadêmico de Direito, para quem não sabe, né? E então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas coisas, né, que os pais costumam fazer com os filhos, e isso é muito ruim para os filhos, né? Preliminarmente, vamos falar aqui de um aparelhinho aqui muito problemático, né? Que é isso aqui, gente, ó. O celular. Celular na mão de criança. Gente, celular na mão de criança é uma porta aberta para a pedofilia, para o aliciamento de menores pelo tráfico de drogas, é uma porta aberta para a pornografia, né? É uma porta aberta para tudo que não presta, né? E muitas vezes nós temos visto e assistido crianças aí de 5, 6 anos sendo presenteadas pelos pais com uma porcaria dessa daqui que não traz benefício nenhum para a criança. Nenhum, né? Hoje existem jogos violentos que se baixa no celular, né, onde uma criança aprende a destilar ódio por outra criança pelo celular. Hoje, através do celular, através mais precisamente do aplicativo Telegram, nós vimos aí aqueles jogos lá que levaram ao assassinato daquela professora numa escola em São Paulo, né? E que dizer aí de tantos outros crimes aí que são cometidos por pormenores aí, que foram influenciados pelos, abre aspas, influenciadores digitais, né? Aí você vai ver a vida do influenciador digital. Fuma maconha, aparece muitas vezes com garrafa de uísque, bebida alcoólica, fumando nas suas lives. Então, percebam que isso é uma teia para prender a atenção do seu filho. É o seu filho que vai acabar sendo influenciado por esses influenciadores digitais, né? Só que você nunca vai ver um influenciador digital desses aí, se você puxar a capivara, que a gente costuma falar, a ficha corrida desse influenciador digital na polícia, você vai ver que ele já teve passagem por tráfico de drogas, já teve passagem por tentativa de homicídio, já teve passagem por pedofilia. E tudo isso vem de graça para o seu filho através desse aparelhinho aqui. Desse aparelhinho aqui. Então, nós também percebemos também que já é um costume que tem se tornado corriqueiro nos nossos dias,
os pais fazerem barganhas com os filhos. Barganhas, né? O que vem a ser isso? O filho, como o pai não exerce a disciplina, gente, vou falar para vocês, vou reforçar isso. Um tapinha no bumbum de uma criança, tá? Não mata. Não mata. As nádegas é maciozinha, é fofinha e pode sim tomar uma chineladinha assim, de vez em quando. Não só pode, como deve. Esse é o pensamento meu, tá? Por quê? Porque a criança tem que ser disciplinada. E o que você não pode é cometer tortura, machucar uma criança, bater literalmente numa criança, espancar uma criança. Agora, gente, uma chineladinha de vez em quando vai bem, né? Então, muitas vezes os pais trabalham, a gente sabe que a situação econômica do país está complicada, cada vez mais difícil, né? Então os pais são obrigados a trabalhar fora, o pai, a mãe. Muitas vezes as mulheres são os arrimos de família, elas que sustentam a família. Então às vezes ela tem lá 1, 2, 3 filhos para sustentar sem a presença do pai, o que a gente sabe que é um problema muito sério, né? Então ela deixa a criança na creche durante o dia. Se a criança for um pouco maior, ou coloca a criança numa escola de tempo integral, ou meio período deixa na casa de um cuidador, né? Que também é importante que se fale, que é importante a gente saber que tipo de cuidador a gente vai entregar aos cuidados dos nossos filhos, né? Porque muitas vezes você entrega para uma pessoa achando que ela vai cuidar bem do seu filho, ela vai maltratar seu filho, né? Ela vai ser um influenciador pessoal e físico na vida do teu filho. Então é bom você filtrar que tipo de pessoa você está entregando a vida do seu filho nas mãos dela, tá? Às vezes você está entregando na mão do pedófilo, né? E para quem não sabe, a pedofilia não acontece só de homens para crianças. Existem muitos pedófilos que são do sexo feminino, tá? Existem mulheres pedófilas. É bom que se diga isso, né? Que usam de sadomasoquismo, que usam de perversão sexual com crianças. Isso está cheio, gente. É que a mídia quase não divulga isso. Mas isso existe aos montes, né? Então é sempre importante você saber muito bem nas mãos de quem você está entregando o seu filho, para que ele não venha a ser maltratado de fato. Voltando ao assunto ali das palmadinhas ali no bumbum, né? Uma chineladinha de levinho também não pega nada, mas umas palmadinhas no bumbum vai bem de vez em quando sim, viu, gente? Sabe por quê? Às vezes a mãe trabalha durante o dia inteiro, o pai trabalha durante o dia inteiro, chega cansado em casa, tá lá com todo o serviço para fazer, muitas vezes tá aquela bagunça que a criança deixa na casa e a criança não faz nada para diminuir essa problemática, diminuir o trabalho dos pais, que na maioria das vezes chegam cansados do trabalho na sua casa. Aí a criança começa com birra, né? Aí os pais passam a fazer barganhas com os filhos, passam a trocar a obrigação, algumas coisas, né, gente, só para frisar, crianças aí de 6 anos para frente podem fazer em casa alguns tipos de serviços, de trabalhos manuais para ajudar em casa. Por exemplo, lavar uma louça. Lógico, você tem que tomar cuidado, não vai ensinar uma criança de 5, 6 anos aí a manipular uma faca, né? Senão ela pode se cortar. Lógico que você não vai fazer isso. A faca você lava, tira as facas ali, utensílios de cozinha pontiagudos que não venham a causar machucado numa criança. Mas uma criança pode muito bem lavar uma louça aí sem problema nenhum, né? Eu era pequeno, eu cansei de fazer isso, né? Minha mãe ensinava a gente. Quando eu saí de casa, eu fui morar sozinho, eu passava, eu lavava, eu cozinhava e lavava a roupa, fazia de tudo. Eu saí da minha casa um ser humano completo, eu sabia me virar muito bem sozinho, né? Hoje em dia, os adolescentes aí, os jovens, saem de casa, precisa depender de serviço de empregada, porque não sabe fazer fritar um ovo, né? Então, isso tudo é criação que a criança recebe, né? Então, voltando a falar, a desculpa é do ECA. Mas eu não posso dar uns tapinhas no bumbum do meu filho, porque o ECA eu posso ser preso, posso ser processado. Vou lembrar você novamente, você pode ser preso e processado também se você deixar o seu filho solto na rua e esse seu filho vir a causar algum dano físico, violento, um assassinato, um homicídio, uma tentativa de homicídio na rua. Então, o que você acha mais interessante fazer? Educar dentro da sua casa, dar uns tapinhas no bumbum do seu filho dentro da tua casa, ou deixar que um traficante, que um marginal na rua, espanque o seu filho? Sente a faca na barriga do seu filho?
fure o coração do seu filho com uma faca, ou dê alguns tiros no seu filho. Então, gente, é importante que haja uma certa disciplina dentro de casa. Nós não estamos falando aqui de tortura, de espancamento, não é nada disso. Nada disso. Nós estamos falando de educação e disciplina. Gente, eu até hoje não vi uma criança da minha época, com os meus filhos não foi diferente, eu tratei deles dessa forma, eu falo filhos no plural, mas eu tive 2 filhos na verdade, né? Eram gêmeos, né? Um faleceu com 2 meses por doença e o outro aos 18 anos de idade também por doença, né? E tinha mais um enteado também que eu criei, né? Desde de muito pequeno, de 3, 4 anos. Em casa sempre houve uma disciplina. Sempre houve os tapinhas no bumbum. Por quê? Porque se eu não dou os tapinhas no bumbum, na rua aí tá cheio de vagabundo que vai dar um murro na cara do teu filho, que vai esfaquear o seu filho, que vai matar o seu filho. Então, dentro da sua casa, a autoridade máxima tem que ser você. Então, hoje, o que os pais fazem? Os pais fazem barganhas, né? Pro filho passar um pano na casa, pra filha passar um paninho na casa, no chão da casa, o filho já começa com aquelas birrinhas. Não vou fazer, me dá o celular que eu faço, me dá o celular que eu faço. Então é muito cômodo e funciona mesmo, gente. Se você pegar, falar assim para uma criança, se você fizer o serviço, eu vou te dar esse aparelhinho para você na sua mão, é na hora, é automático. Ela faz primeiro rapidinho e faz daquele jeito, né? Mal feito, pouca coisa é bobagem, né? Faz de qualquer jeito o serviço para ter acesso a essa porcaria, que só vai trazer prejuízo para a educação, para a índole, para o caráter, para a personalidade da criança, tá? Então, gente, nós temos assistido muitos pais fazerem isso. Trocar uma ajuda de que o filho possa dar em termos de fazer algum serviço dentro da casa, algum pequeno serviço. O serviço leva passar um paninho, lavar um banheiro, lavar uma louça. Nós estamos falando mais de adolescentes aqui e jovens, tá, gente? Não estamos falando tanto da faixa etária abaixo dos 10, 12 anos aí. É mais dos 10, 12 anos para cima. Mas isso também acontece com as crianças. Elas têm que ser educadas a partir de muito cedo a colaborarem dentro do lar. A não serem um parasita dentro do lar, que só come, bebe e dorme. Nós temos que educar nossos filhos no sentido de que eles cresçam já com o sentido do que é o trabalho, né? Até porque o trabalho, para quem não sabe, é uma psicoterapia, né? Enquanto a criança ou o adolescente está aprendendo alguma coisa de útil, alguma coisa que pode ser usado para a vida dele mais tarde, se um dia ele resolver sair da casa, chegou aos seus 18 anos, como eu fiz, e resolver picar a mula da casa, ele sabe se virar. Então é importante que o pai e a mãe ensinem, né? Fazer algumas coisas básicas dentro de casa. Mas não na base da barganha. O filho tem que fazer, para o aprendizado dele e para que ele não fique o tempo todo ocioso, lidando com gente que muitas vezes a gente não sabe, de péssimo caráter através dessa porcaria aqui. Isso daqui, gente, ele é um aparelho muito importante. Hoje, nos nossos dias, a gente não consegue mais viver sem esse aparelho. Seja no ponto de vista pessoal, seja no ponto de vista profissional, nós dependemos do celular. Não tem jeito. Não tem jeito, nós precisamos. Agora, eu gostaria que alguém me achasse uma explicação para mim, qual é a necessidade que há de uma criança ter um celular na mão, sendo que ela não trabalha, ela não mantém um contato pessoal, nem deve ter um contato pessoal com estranhos, e através do WhatsApp ela tem, através do Facebook ela tem, muitas vezes pessoas mal intencionadas que se apresentam com uma forma de boa pessoa, de bom moço, uma capa de bondade, né, de amiguinho. Na verdade, quando a criança pensa que é um amiguinho, na verdade é um maior de idade, um vagabundo, um criminoso, às vezes um criminoso contumaz, aí, um pedófilo, que está conversando com seu filho e passando-se por uma criança. E você acha muito lindo, muito maravilhoso fazer a barganha. Eu troco algum serviço que meu filho minha filha venha fazer dentro da casa, a troco dele usar o celular por algumas horinhas. E pior, o pai não filtra o que o filho está fazendo no celular, com quem ele está se relacionando no celular, né? Então, gente, isso daí é lógico. Eu estou falando do ponto de vista da psicopedagogia, tá? Da educação, tá bom? Para quem não sabe, eu também sou professor, né? A gente estudou muito nessa vida, a gente tem uma bagagem acadêmica
considerável aí, e também temos vivência pessoal e capacidade vivencial para poder falar para vocês, né? E aquela coisa, né? A gente está dando um conselho, mas dizem que se conselho fosse bom não era dado, era vendido. Mas aqui o conselho é de graça. Eu não estou cobrando nada de você para te dar um conselho, para te orientar no sentido da educação do seu filho. Porque é melhor que o seu filho seja educado. Vou frisar isso de novo, vou bater nessa tecla. É melhor que o seu filho tome umas palmadinhas de vez em quando dentro da tua casa por você, pelo seu esposo ou pelo seu marido, do que ele sofrer um espancamento na rua por um traficante, por um criminoso. Certo? E diga-se de passagem, o mesmo ECA que proíbe que você dê uns tapinhas no bumbum da criança, ele vai te responsabilizar caso o seu filho venha se tornar um menor infrator. É você que vai ter que ir com ele lá no fórum. É você que vai ter que sentar na frente de um promotor e de um juiz. Não é o ECA. O ECA vai estar lá na presença de um livro físico. E muitas vezes no próprio intelecto do juiz, do magistrado, do promotor de direito. Para quê? Para aplicar aquela lei. Só que esse mesmo ECA que vai te punir, que você vai, se você for parar no fórum pelo seu filho ter praticado algum delito, se tornado um menor infrator, você, como pai dele, como mãe dele, é responsável e vai ter que ir no fórum. Chega lá no fórum, e eu assisti isso muitas e muitas vezes em audiências que eu ia fazer estágio no fórum, onde o juiz dava aquele puta esculacho no pai e na mãe da criança. Por quê? Porque o filho estava na marginalidade. Porque o filho estava batendo nos outros na rua. Porque o filho estava andando com uma companhia. Porque o filho estava roubando. Porque o filho estava assaltando. Porque o filho estava furtando. Porque o filho estava usando droga. Estava vendendo droga. Então, o que é melhor? Se você... Volto a bater nessa tecla. Se você der umas palmadinhas, você corre sim o risco de ir parar numa delegacia no fórum. Desde que você exagere na dose. Só que se você deixar seu filho à mercê da própria sorte, solto na rua, na porta de bar, na porta de boteco, na porta de lugar que muitas vezes a gente que conviveu, meu pai era alcoólatra, eu convivi por 17 anos com meu pai dentro de bar. E eu assisti coisas absurdas dentro de bar. Só dá o que não presta, gente, tá? Só dá o que não presta. Mas infelizmente muitas pessoas têm esse vício maldito de tomar sua cervejinha lá, sua cachaçinha na porta do bar. Coisa que eu não faço. Eu tomo minha cervejinha aqui na minha casa, né? Aqui dentro do contexto da minha casa, né? Porque aqui esse espaço que eu estou gravando, né? Além de ser um consultório, também fica dentro da minha casa. Então, eu tomo minha cervejinha na minha casa. Eu compro no supermercado sem gelo, gelo na minha geladeira e tomo tranquilinho. Em 30 anos de casado, eu nunca tive uma discussão com a minha esposa por causa de cerveja. Nunca, por bebida alcoólica. Muito pelo contrário. De vez em quando a gente vai no mercado, ela mesmo pega lá umas latinhas pra mim. Leva, filho, pra você tomar lá, pra você dar uma refrescadinha. Né? É óbvio, se você tem criança dentro de casa, você deve ter um cuidado maior no sentido da criança também não achar aquilo bonito. Não oferecer bebida alcoólica pra criança. Tá? Porque senão você vai estar estimulando uma prática que pra uma criança não é legal. Tá bom? Mas assim... como eu estava falando, se você não educar, a rua vai educar. Só que a rua pega mais pesado. A rua ensina do jeito errado. A rua ensina o seu filho a ser um bandido. A porta de bar ensina o seu filho a ser traficante. As más companhias levam o seu filho para o roubo, para o assalto, para o homicídio, para a tentativa de homicídio, para a matança de professores nas escolas. Né? Então, gente, meditem bem nisso que eu estou falando para vocês, que é muito importante, né? Parem de fazer barganhas com o seu filho. Se possível, tire isso da mão do seu filho, né? Compra lá um videogame, tá? Faz o aparelho celular hoje em dia, gente, é quase o preço de um videogame. Põe um videogame, né? De preferência que não seja ligado à internet. Né? Porque também não adianta nada o videogame estar ligado à internet, que a criança vai ter envolvimento com outras pessoas aí de origem duvidosa. É melhor, muito melhor, que você tenha um videogame lá para o seu filho jogar, já que eles usam mais para isso mesmo o celular, e é muito melhor que você traga os coleguinhas do seu filho para jogar videogame com ele dentro da tua casa.
Que ali você está filtrando, você está vendo o que está acontecendo e procurar saber também que tipo de coleguinhas que o seu filho traz para dentro de casa. Né? Eu falo por experiência, o meu filho faleceu com 18 anos, gostava de videogame absurdamente, né? Era a paixão dele, gastava o salário dele todo com videogame, né? E tinha os amiguinhos dele, só que a gente filtrava. E todos os amiguinhos deles vinham da minha casa. E a gente conhecia, a gente sabia com quem estava lidando, né? Às vezes eles iam, tinha as namoradinhas dele aí, e iam para uma lanchonete, mas quando não era eu que levava de carro, era o pai do coleguinha do meu filho que levavam eles com as namoradinhas dele na porta da lanchonete. Deixava lá na porta, ficava esperando ali na esquina, ou passava, combinava um horário para pegar mais tarde, voltava, eu levava o coleguinha do meu filho na porta da casa dele, a menina eu levava na porta da casa dela, depois eu trazia o meu para casa. Então exercia assim, vamos dizer assim, um cuidado, um policiamento a respeito de quem os meus filhos se relacionavam. Então esse cuidado é necessário que você saiba com quem seu filho se relaciona, mesmo um amiguinho. Porque aquele amiguinho que na sua frente aparenta ser bonzinho, pode ser um traficantezinho, pode ser um criminosinho, pode ser um assassinozinho em potencial. Né? Porque você nunca sabe como essa criança é criada dentro da casa dela. O que ela assiste dentro da casa dela. Você não sabe se ela assiste o pai batendo na mãe. Você não sabe se ela já assistiu a mãe esfaqueando o pai, porque isso acontece. Tá? Você não sabe se ela vê e até às vezes fuma drogas, usa drogas, crack, maconha. E hoje nós temos aí a K9, que é uma droga, que é uma bomba. Temos a Crocodile, que também é uma droga extremamente perigosa, né, que não se fala muito no Brasil, mas ela existe. Ela simplesmente faz com que a pessoa se decomponha em vida, né, vivo. Se você colocar aí no Google, droga Crocodile, vocês vão ver, crocodilo em português, né, você vai ver o estrago que ela faz numa pessoa. E existe no Brasil também. Pouco divulgado pela imprensa, mas existe. Muito pior do que a K9, inclusive, diga-se de passagem. Então, gente, é importante que você saiba com quem seu filho se relaciona, com quem ele anda, tá? E dar limites para o seu filho, tá? É lógico, você não vai conseguir segurar um jovem de 16 anos sem um celular. Mas se você conseguir ensinar para ele, desde muito cedo, que o celular ele tem que ser usado com critério, que ele é um aparelho importante, mas para usos em caso de necessidade, você vai estar contribuindo muito para que quando seu filho tiver lá os 16 anos dele lá, os 15, 16 anos dele, quando ele já vai poder ter uma consciência melhor, um psiquismo melhor formado para ter um celular na mão, ele já vai saber o que é certo e o que é errado. Ele vai saber filtrar com quem ele deve e com quem ele não deve se relacionar. Ao passo que se você faz a barganha, né? Você faz um servicinho, você passa o pano em casa. Passa o pano na casa, lava uma louça, que a hora que eu chegar de tarde eu te dou esse daqui na tua mão. Não vai adiantar, gente. Não vai adiantar nada, não vai resolver teu problema. Tá bom? Você vai estar criando uma cobra para te morder a ti mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar, né? Lembrando, né, que todos os meus amigos nascidos aí da década de 60, 70 e 80, né, levavam umas palmadinhas da mãe, ficava de castigo, né? Eu não vou falar aqui os métodos que minha mãe usava, que às vezes até extrapolava um pouco, mas eu mesmo assim eu sou grato pela educação que eu tive, né? Que graças a essa educação eu nunca fui parar na cadeia, como eu já falei anteriormente, né? Eu nunca sentei num banco de uma viatura policial, graças a Deus. Os meus filhos também nunca sentaram no banco de uma viatura, nunca foram parar numa delegacia, né? E então, eu acho que eu fiz a lição de casa. Aquilo que eu aprendi da minha mãe, eu passei para os meus filhos. Por que eu estou falando só da minha mãe? Porque, infelizmente, meus pais eram separados, né? Então, meu pai morava separado da minha mãe, sozinho, ele morreu sozinho, e a minha mãe praticamente criou a gente sozinha. Então a base de educação minha e do meu irmão foi a minha mãe que deu, né? E todos naquela época levavam uns castigos, levavam algumas surras, levavam algumas chineladinhas ali. E eu não me lembro, não me recordo de nenhum dos meus colegas, dos meus amigos dessa época terem ido parar no crime, gente. Eu não me recordo de ver
pai nenhum de colega meu, que se criaram junto comigo, que estudaram junto comigo, e parar numa delegacia. Nunca vi isso. Entende? Por quê? Porque os pais tinham domínio sobre os filhos. Hoje o ECA ele dá uma segurada no domínio que você tem sobre o seu filho. Mas ele não impede assim de que você seja totalmente omisso diante da educação do seu filho. Porque a escola não tem a obrigação de ensinar respeito. Ela ensina, mas ela passa conta a gota. Ela não ensina as crianças a respeitarem os adultos. A escola ensina, prepara a criança para a vida, no sentido profissional, no sentido de cognitivo, né? De aprendizagem, mas não no sentido de educação familiar, no sentido de educação e respeito para com o próximo. Isso quem ensina é a família, é a religião, independente de que tipo de religião ela seja, seja de origem cristã, islâmica, espírita, religiões de matriz africana, enfim. Todas as religiões ensinam coisas boas. Isso é bom que se diga, tá? O que se aprende nas igrejas, nos templos aí, são coisas positivas, que são agregáveis à vida das crianças. Então é importante que a criança cresça com uma religião, independente da religião que seja, tá? Católica, espírita, enfim. A religião que for, evangélico, né? E ter uma boa base de educação familiar. Tá? Isso é extremamente importante. Então isso passa pela censura do celular dentro da casa. Eu acho um crime uma criança de 5 a 15 anos aí com um celular na mão. Eu acho um crime, sinceramente. Tá? Porque, como eu já falei, no celular, hoje em dia, tem coisas muito boas, mas tem muita coisa que não presta. Né? E tem que ter um controle dos pais sobre o uso do celular. E o servicinho da casa, o passar um paninho no chão, o lavar uma loucinha, lavar um banheiro, né? Jogar uma aguinha no quintal. Isso daí não vai matar a criança não, gente, tá? Não vai matar não. Isso daí vai fazer com que ela se torne um adulto preparado para a vida, tá? E isso não é uma barganha, isso é uma obrigação da criança fazer, especialmente quando o pai trabalha fora de casa. Que muitas vezes chega cansado do trabalho, tem aquela serviçada para fazer, aquela sujeirada para fazer, e ainda por cima a criança ainda suja mais um pouco, né? Que a gente sabe disso, como que é criança. Então é interessante que a criança ela aprenda, desde pequeno, a ser educada no sentido de trabalho. Né? Como eu falei, eu trabalho na psicoterapia. Bom, superada essa parte, primeira parte, vamos falar agora a respeito de uma outra situação. Pais que têm filhos de outros casamentos, né? De outros relacionamentos. Gente, uma criança, e a lei, o ECA também garante esse direito à criança, a lei civil brasileira garante o direito da criança de ter convivência com os seus familiares, né? Ou seja, muitas vezes quando você se relaciona com uma pessoa, ela já passou por um outro relacionamento. Então ela já traz uma bagagem toda da vida dela, desse outro relacionamento, para o relacionamento com você, né? Que são os filhos, né? Muitas vezes eles têm filhos de outros casamentos, né? E muitas vezes o padrasto ou a madrasta, eu nem gosto desse termo padrasto e madrasta, que eu acho que isso aí é um termo muito pesado, até eu prefiro ser chamado de amigo do que ser chamado de padrasto, né? Eu sou padrasto, mas eu prefiro ser chamado de amigo, né? Por quê? Porque tem-se a ideia de que padrasto e madrasta é do mal. Por quê? Justamente por causa disso. Porque geralmente, muitos padrastos e madrastas, eles desenvolvem ódio pelos filhos do cônjuge do outro relacionamento. E pior, transferem esse ódio para os filhos que ela vai ter do relacionamento novo com o pai dessas crianças, ou com a mãe dessas crianças. Ou seja, ela muitas vezes ela até traz também os filhos dela de outro relacionamento, né, para o relacionamento atual. O cônjuge, a esposa ou o marido que seja, também tem filhos, só que ela quer atenção apenas para os filhos dela e deixa de dar atenção para os filhos da outra pessoa, do seu cônjuge, e desenvolve ódio pelaquela criança. E pior, transfere esse ódio para os seus próprios filhos, ou seja, ela passa a ser uma máquina venenosa de conspiração psíquica na mente do seu próprio filho. Eu assisti uma cena há meses atrás aí, absurda. Eu estive numa casa onde uma criança de 7, 8 anos
destilava ódio, mas um ódio assim que chegava a ranger os dentes pelo próprio irmão do outro relacionamento do seu pai, né? E pior, essa criança desenvolveu ódio, um ódio mortal mesmo, é uma coisa assim pesada mesmo, por um irmão que sequer ela convive, que mora em outra cidade, que nem visitá-los vem. Então, gente, o que você está criando dentro da tua casa? Um anjo ou um demônio? Essa pergunta que eu te faço. Quem você está criando dentro da sua casa? Que tipo de pessoa, de indivíduo que você vai entregar para a sociedade ali na frente? Um anjo ou um demônio? Gente, toda vez que eu dissemino ódio, seja da espécie que for, da origem que for, para uma criança, isso vai ficar preso no inconsciente dela. Então ela vai crescer uma criança revoltada, ela vai crescer uma criança odiosa, vai crescer uma criança do mal. E quando ela estiver lá na adolescência, na fase na pré-juventude e na fase adulta, esse ódio que ficou armazenado no inconsciente dela vem à tona. E ele vai passar a achar aquilo como uma coisa normal, destilar ódio pelas pessoas, né? Então, existe um pressuposto na lei que é o crime de alienação parental. Ou seja, você não tem o direito e não pode fazer, você não deve fazer que o seu filho cresça separado dos irmãos que ele venha a ter do antigo relacionamento do teu cônjuge. Porque é um direito da criança ter convivência com seus irmãos. Embora seja apenas unilateral, né? Seja irmão por parte ou apenas só do pai ou apenas só da mãe. É um direito da criança ter contato físico com os seus irmãos, tá? Sob pena do pai responder por crime de alienação parental, tá? Então, e não tem essa, gente, de dizer que uma criança de 7 anos de idade ela consegue desenvolver ódio naturalmente por um irmão de um relacionamento anterior do seu pai e da sua mãe, que sequer ela conhece. Não tem como ela desenvolver esse ódio por uma pessoa que ela não conhece, se o próprio pai ou a própria mãe não plantar na cabeça da criança. Volta a perguntar, que tipo de filho você está criando? Um anjo ou um demônio? Uma criança de 7 anos, gente, desde da primeira infância aí, na verdade, o psiquismo da criança é começado a formar dentro do ventre materno já, tá, gente? Só para vocês saberem disso, tá bom? Aí com 6, 7 meses o psiquismo começa a se desenvolver e se formar. Então, tanto é verdade que a gente conhece casos, né? E a própria literatura fala sobre isso, né? A literatura científica fala sobre isso, de casos de pessoas de pais que tinham uma vida violenta, a mulher fica grávida, e o pai chuta a barriga da mulher, a própria mulher golpeia, dá murro na barriga, e a criança nasce e cresce revoltada. Por quê? Porque a criança ela guarda aquela cena de violência, porque o ouvido da criança ele começa a se desenvolver também aí a partir dos 4 meses de idade, né? 4 meses de gestação, desculpa. Então o ouvido já começa a se desenvolver. Então tudo aquilo que vai entrando pelo aquele ouvido da criança, o que separa uma criança do mundo exterior, gente, é uma camadinha de pele de 6 milímetros, tá? Não mais do que isso. De 6 a 10 milímetros, tá? Então é muito fininho a pelezinha ali. Então o som, a gente está dentro de uma parede fechada, num quarto fechado. A gente muitas vezes ouve a conversa que está na casa do lado, no vizinho, você consegue ouvir quem está no quarto do lado, quem está na sala do lado. Por que uma criança não vai ouvir aquilo que está separando uma parede de cerca de 10 milímetros que separa ela do mundo externo? Ela ouve tudo que você fala, tanto que você não só pode como deve demonstrar afeto, carinho. Toda vez que uma mulher passa a mão ali na barriguinha ali, e com o bebezinho lá dentro ali, fala, filho, você é querido, você é amado, você é desejado, isso vai entrando já no psiquismo da criança. Então a criança já nasce sabendo que ela é amada e respeitada, né? Ela cresce sabendo isso, e isso fica reservado, guardado lá no inconsciente da criança, né? Um dia isso vai aflorar, como eu falei, né? Já numa fase mais adulta, mais da adolescência, pré-adolescência para a juventude, já vai
a começar a aflorar. Então a criança vai ter essa percepção que ela já era amada e querida já no ventre materno. Ao passo que se no ventre materno ela começa a ser maltratada, ela também vai ficar armazenada isso no inconsciente. Ela vai ser uma criança que vai se desenvolver com uma vida e um psiquismo doente, né? Muitas vezes aí já nasce, porque nós sabemos também que a psicopatia é uma característica genética, né, que passa muitas vezes, é hereditária, né? Então muitas crianças já nascem com um traço de psicopatia herdado dos pais que são psicopatas, né? Então isso ainda se agrava ainda mais se ela for maltratada no ventre materno e se ela for maltratada na primeira infância e até a adolescência, né? Nós não estamos aqui falando, quando eu falei lá atrás, dar uns pomponzinhos no bumbum da criança, até porque não machuca, viu, gente? Um pomponzinho no bumbum da criança não machuca, não, tá? Pode ficar tranquilo, você não vai matar seu filho se der um pomponzinho no bumbum dele de vez em quando aí, tá bom? Mas se essa criança crescer sabendo que ela é amada, então ela vai ter uma tendência natural a te respeitar e a respeitar as pessoas lá fora. Agora, se você odeia o seu enteado, a sua enteada, e transfere esse ódio para o seu filho, que é fruto do relacionamento do pai daquelas outras crianças, que muitas vezes nem, como eu mencionei, nem moram junto, moram em outra cidade, né? Você está criando um demônio, você está criando uma criança com uma personalidade que vai, tudo isso que você está ensinando para o seu filho, o ódio que você está ensinando o seu filho a desenvolver pelos irmãos unilaterais dele, vai ficar armazenado aqui no inconsciente dele. E isso lá na frente vai vir à tona. Daí a violência, uma criança crescer violenta, daí a criança se tornar um marginal, um criminoso, né? Daí essa criança achar que tem o direito de desenvolver ódio por todo mundo, né? Não só apenas pelos irmãos, que muitas vezes nem conhece, que nem convive, né? Nesse caso que eu presenciei é extremamente absurdo. Uma criança de 7 anos destilando um ódio mortal, figadal, por um irmão que não convive com ele, que sequer visita, que mora em outra cidade ainda, diga-se de passagem. Gente, não tem como uma criança de 7 anos desenvolver ódio gratuito por alguém. Não tem como. Alguém de maior de idade, um pai, uma mãe, está trabalhando no psiquismo dessa criança. E precisa rever os seus conceitos. Sob a pena de ter ali na frente um marginal criado e desenvolvido por você. Pai e mãe, que planta no coração do seu filho o ódio pelos irmãos unilaterais, pelos enteados. E muito pior, quando uma criança ela convive, uma criança que é fruto de um relacionamento anterior, por exemplo, uma mulher entra num relacionamento com seu esposo, com um namorado, e traz ele para dentro da sua casa, ou vai morar com ele, vice-versa, né? E traz o seu filho e a sua filha, junto consigo, né? E esse seu filho e sua filha, muitas vezes vai conviver também com os filhos unilaterais, ou filhos apenas do cônjuge. E tem que haver uma convivência amistosa, gente. Não pode se desenvolver ódio. Você não pode achar que o seu filho é melhor do que o filho do seu cônjuge. Porque não é. Né? Vocês têm que desenvolver, traçar uma criação, uma educação onde a criança, o filho do seu cônjuge, se sinta acolhido, se sinta amado também. Porque isso vai facilitar, inclusive, a tua vida, a tua relação com os seus enteados. Né? Agora, ao passo que se você achar que só o seu filho merece ganhar o melhor brinquedo, o melhor calçado, a melhor roupa, e o filho do seu cônjuge não merece nada, você também está criando ali uma cobra para te morder lá na frente. E para morder a sociedade também. Né? E vai estar ensinando nas entrelinhas, de forma subliminar, ao seu filho também a desenvolver ódio pelo irmão de criação. O que é muito ruim. Né? Porque isso vai parar, sim, no inconsciente da criança, e uma vez no inconsciente da criança, lá na frente, isso daí uma hora vai vir à tona, e essa criança vai se tornar uma criança agressiva e violenta. É isso que você quer para o seu filho? É isso que você quer para sua filha? Gente, pense bem em tudo isso que eu falei para vocês. Né? Os nossos conselhos nós damos aqui para que as pessoas aprendam a viver de uma forma melhor, uma forma mais sadia, né? Uma forma mais de educar os filhos, de preparar os filhos, de preparar bons cidadãos para entregar para a sociedade. Né? Nós precisamos entregar para a sociedade pessoas de bom caráter, bem formadas. Né?
E aí também entra uma outra situação, né? Muitas vezes uma mulher, um homem entra num relacionamento, leva os filhos dele para esse relacionamento para conviver com uma pessoa que ele não conhece, de péssima índole, de péssimo caráter. Muitas vezes as mulheres acabam levando aí seus filhos para conviverem com pedófilos, né? Ela passa a conviver, morar junto, casar-se com um pedófilo e põe o seu filho a risco de ser molestado sexualmente, sofrer agressão sexual, além de agressão física, o que é muito pior também, né? Muito pior não, nada se compara à violência sexual, mas a agressão física também não fica atrás, né? Então, antes de você passar a conviver com alguém, mulher, antes de você passar a conviver com alguém, homem, conheça muito bem essa pessoa, especialmente quando você tem filhos pequenos, tá? Filtre o passado dessa pessoa, tente descobrir junto à família. A família da pessoa, ela tem muito a dizer para você a respeito do comportamento dessa pessoa. Se você chega numa determinada casa onde a irmã, o irmão do seu esposo não se dá bem com ele, já deve se acender uma luzinha vermelha aí, tá? Se os pais também não se dão bem com esse filho, tem que se abrir uma labareda vermelha. Porque se o pai não convive bem, se uma pessoa, um indivíduo, uma mulher, um homem, não consegue conviver bem com os próprios pais, quem dera, como ela vai conviver com quem ela não conhece, com o filho de alguém que ela não conhece, com você. Então é preciso que haja um filtro, né? Antes de entrar no relacionamento de cabeça, procure conhecer a pessoa que você está levando para dentro da sua casa, sob pena de levar a risco a vida dos seus filhos, a sua vida, tá? Sob pena de plantar no inconsciente da cabeça dos seus filhos, do psiquismo dos seus filhos, sementes de ódio, de maldade, que vai transformar essa criança num monstro. Então, faça a pergunta novamente. Que tipo de filho você está criando? Anjo ou demônio? Com a resposta, você. Gente, era esse o vídeo de hoje que eu gravei. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente a respeito disso daí, mas eu achei melhor reforçar, até porque eu estava com um problema no meu equipamento aí na época e não ficou um vídeo muito legal. Então eu resolvi regravar esse vídeo, né, nos mesmos termos, falando dos mesmos aspectos, né, para que vocês tenham algo de uma qualidade melhor para assistir, tá bom? Então, eu queria pedir finalmente que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui em cima, tá bom? Que é Tocha Psicologia Cursos e Treinamentos, tá bom? E lá você vai ter acesso a todos os vídeos já produzidos, né? Nós temos ali uma gama bem extensa já de vídeos ali, embora o canal seja relativamente novo, né? Nós temos vídeos ali que falam sobre trabalho, educação, erro médico. Falamos ali também sobre comportamento organizacional, ética profissional, enfim, é uma infinidade de assuntos ali bastante interessantes aí para sua vida, né? Como você fazer um bom currículo, como educar os filhos, né? Mais ou menos na linha desse vídeo que nós estamos fazendo hoje, né? E nós vamos fazer outros vídeos aí nessa mesma direção, de como educar os filhos, né, de forma sadia, saudável, né. Então, mas para tudo isso é importante também que vocês nos ajudem, né. Como eu falei, você não vai pagar nada para assistir os nossos vídeos, né. Nós gravamos os nossos vídeos aí com muito carinho, nós nos preparamos bastante para fazer um vídeo de qualidade que vá agregar alguma coisa de positivo para a tua vida, né. E isso é de graça, você não paga nada, tá? A gente só pede que você se inscreva no nosso canal. Se você gostar dos vídeos, você curta os nossos vídeos. Isso vai ajudar o YouTube a dar mais visualização aos nossos vídeos, né? E vai ajudar o nosso canal a crescer. Também que você ative o sininho de notificações, que tem aqui embaixo na tela, do YouTube. Fazendo isso, você vai receber todas as nossas notificações sobre os novos vídeos que serão gravados futuramente, tá bom? No nosso próximo vídeo nós vamos falar aí a respeito da homossexualidade, tá bom? Vai ser um tema bem interessante também, né? Nós vamos falar a respeito de preconceito,
da heterossexualidade, da homossexualidade, né? E sobre o relacionamento das pessoas, da família com um ente ali, um familiar, um ente querido que seja homossexual, tá? Então vocês vão aprender bastante. Eu acho interessante falar sobre esse assunto. Nós aqui não temos medo de falar de assunto nenhum, tá, gente? A gente fala de todos os assuntos, tá? Nós falamos sobre crime, nós falamos sobre droga, nós falamos sobre uso consciente dos recursos naturais, nós falamos da consciência em relação às pessoas, né? Nós somos contra toda e qualquer forma de preconceito, seja racial, seja de opção religiosa, filosófica, política. Nós somos totalmente contra esse tipo de qualquer tipo de preconceito, né? Então nós vamos no próximo vídeo vamos falar a respeito um pouco sobre a homossexualidade, que não é nenhuma doença, tá, gente? Eu acho interessante nós falarmos sobre isso no próximo vídeo. Então eu espero vocês no próximo vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.